O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Domingos de Gusmão, que juntamente com São Francisco de Assis, foram os grandes reformadores da igreja no século XIII. São Domingos nasceu no final do século XII, no ano de 1170, e morreu com 51 anos, no início do século XIII, em 1221. São Domingos, ele procedia de uma família muito católica. Imagine aqui, o irmão, ele é o último de 3 irmãos. O irmão mais velho, sacerdote, morreu com fama de santidade. O segundo irmão, juntamente com a mãe, foram beatificados. O pai não foi beatificado, não era um homem com fama de santidade, mas era um homem católico. Era um homem que procurava viver, né, em obediência à vontade de Deus, ensinada pela igreja. Então era um homem católico, era um militar. Queria que o filho, que São Domingos, fosse militar. Era esse o sonho do pai, mas nada ilícito, né? E a mãe não se opôs a essa vontade do pai, de que o filho seguisse a carreira militar, mas se dispôs a educar o filho na religião. Se propôs, né,
se impôs esta obrigação de cuidar da formação religiosa do filho, para que o filho amasse a Deus, fosse obediente aos mandamentos de Deus, fosse temente a Deus. Meus irmãos, nunca será demais insistir nesse ponto. Os pais precisam ter em mente esta primeira e principal responsabilidade: formar os seus filhos para Deus. Depois, em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, sei lá em que plano, mas é bem depois, os pais vão se preocupar com a formação acadêmica do filho, para que o filho estude num lugar bom, para que o filho tenha futuramente um bom emprego. Tudo isso é lícito, mas secundário, terciário, quaternário, sei lá em que posição. Mas tudo isso está bem depois da finalidade primeira. Os pais receberam de Deus os filhos e precisam a Deus entregar os seus filhos. Então, os pais jovens ou os jovens que ainda não são pais precisam ter isso em mente. E os pais já de filhos crescidos, dobrar os joelhos, interceder pelos seus filhos, para que eles não percam o que verdadeiramente importa. Porque se o seu filho, meu santo, minha santa, for pobre, um mendigo, doente, não realizado, analfabeto, mas no final das contas, no final da vida, ele alcançar o céu. E se você tiver uma participação nessa salvação do seu filho, você, minha santinha, você, meu santinho, cumpriu a sua missão. Mas se o seu filho for engenheiro, médico, advogado, muito bem sucedido, uma pessoa muito bem relacionada neste mundo, que tiver uma pessoa que venha ter uma vida muito confortável e até invejável aos olhos do mundo, mas no final ele se perder por toda a eternidade no inferno. E se você teve participação, você conseguiu incutir no coração do seu filho o desejo de trabalhar, de se dedicar, de se esforçar, de não ser um preguiçoso, de não ser uma preguiçosa, mas não se preocupou em colocar no coração dela o desejo do céu, você vai também responder pela sua missão não cumprida na vida do seu filho, da sua filha. Não estou dizendo isso para incutir medo, para colocar medo nos pais, mas para despertar essa responsabilidade, a finalidade primeira, porque a gente vê muitos pais preocupados com o acidental, com aquilo que não é o essencial, e desprezando aquilo que verdadeiramente importa. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ir para o inferno? Pois bem, então a mãe de São Domingos se preocupou, e nós podemos aqui dizer, meus santos, que talvez, muito provavelmente, se São Domingos não tivesse tido aquela mãe, ele não seria santo. Então, vejam aqui a responsabilidade, né, dos pais, e de uma maneira particular, a responsabilidade da mãe. E eu digo isso não em detrimento do pai, e nem em desprezo da mãe, da mulher. Sim, porque dizer isso, que a mulher tem uma grande responsabilidade na formação dos filhos, pode ser entendido que eu estou desprezando a responsabilidade do pai na formação dos filhos, e não é isso que eu estou fazendo, não é isso o que eu estou dizendo. E dizer isso, parece que eu estou menosprezando a mãe, falando que a responsabilidade dela
é somente na casa para cuidar dos filhos. Se isso eu dissesse, não seria desprezo, tá? Uma responsabilidade grandiosíssima, uma honra grandiosíssima, se eu estivesse dizendo que a mãe deveria estar 100% na casa. Não é isso que eu estou dizendo, mas também não é o contrário. Não só não há nada de mal, mas há muito de positivo, de santo, numa mãe que diz: eu vou me dedicar somente à educação dos meus filhos, à formação dos meus filhos para o céu. Não há pecado de uma mãe trabalhar, mas mães, dediquem tempo, gastem tempo e tirem até mesmo tempo do trabalho, isto é, você vai escolher ganhar menos, trabalhar menos, para ter mais tempo na sua casa, educando os seus filhos, porque a sua presença, mãe, é uma presença privilegiada no lar. E isso é um enaltecimento da figura da mãe. A mãe foi dada uma graça de um acesso privilegiado no coração dos seus filhos, coisa que não foi dada ao pai. O pai tem uma responsabilidade muito grande noutros aspectos, mas neste aspecto é um privilégio feminino, é um privilégio para a mãe. Eu sempre, quando faço essa menção, quando digo isso, eu me refiro a São João Bosco, ao nosso querido Dom Bosco, fundador dos Salesianos, que dizia: eduque um menino, eduque no caminho do céu um menino e você terá um santo. Eduque uma menina e você terá uma família de santos. Porque a menina, ela vai ser mãe e ela vai formar os filhos. O pai, ele tem, digamos, uma incidência um pouco menor do que a mãe pode ter. Então, essa responsabilidade. Pois bem, fechando aqui esse parênteses, voltemos então para a vida de São Domingos. Então, São Domingos cresceu na virtude, era um rapaz muito inteligente. O pai e a mãe, né, se dedicaram para que ele estudasse, tivesse os melhores formadores. Ele tinha um tio sacerdote que se ocupou pela formação intelectual e religiosa dele também. Ele foi crescendo, só que aquele menino, aquele rapaz, era piedoso. Embora se dedicasse com afinco à vida acadêmica, ele se dedicava com não menor afinco, ou melhor, com maior afinco, à vida de oração, de penitência e caridade. Imagine que ele chegava mesmo a vender, às vezes, livros para ajudar os pobres. Quem gosta de estudar sabe que nem sempre temos um relacionamento muito sadio com os nossos livros, hein? São Jerônimo, que conta a história dele, que ele tinha um amor grande aos livros dele. E eu não estou falando que você não deva ter amor aos seus livros, só estou querendo enfatizar aqui que existiu, né, como foi grande o amor ao próximo em São Domingos, que ele não pensava duas vezes em vender seus livros. E os livros antigamente eram muito mais caros do que hoje em dia. Nós estamos falando aqui num período em que os livros, eles eram copiados, eles eram transcritos. Não existia a tipografia, os livros impressos. Então, um livro era muito caro, já que a escrita era uma arte, nem todo mundo sabia escrever. E quem se predispunha a transcrever obras importantes, vendia a preço alto, porque ou era papiro ou pergaminho, que custava, e escrever era uma arte de poucos. Imagine, aqui quem é que sabe tocar um piano? Talvez ninguém aqui, não sei. Quem é que sabe, quem detém a arte de pintar? Quem é aqui escultor?
Quem sabe tirar de uma pedra uma obra de arte? Acho que ninguém. Pois bem, naquela época, escrever era uma arte como pintar, tocar, esculpir. Então era uma arte que poucos compartilhavam. Então, desfazer-se de um livro era desfazer-se de um bem caro. E ele isso fazia pelos pobres. E chegou mesmo uma vez a se dar a si mesmo para resgatar um jovem dos muçulmanos que seria vendido, e ele estava disposto, estava negociando a sua entrega para que ele ficasse no lugar daquele jovem. Então nós podemos ver que era um jovem homem de grande caridade. E uma alma dessa não poderia passar despercebida. Foi chamado, ele se sentia inclinado ao sacerdócio, deu esse desgosto ao pai, que queria que ele fosse militar, mas que depois cedeu, vendo que a vontade do filho era firme e verdadeira. Ele entra para a vida, entra no seminário, é ordenado com 30 anos, muito bem, entra na vida sacerdotal, e um rapaz com tanto amor no coração progrediu na santidade. Por quê? Porque ele tinha, parece algo óbvio, mas nunca será demais repetir, ele tinha vida de oração, penitência e caridade. São os 3 pilares sobre os quais uma vida cristã, uma frutuosa vida cristã se alicerça. A pessoa reza, a pessoa faz penitência, cada um de acordo com seu estado de vida, com as suas condições, mas faz penitência e procura viver a caridade. E aqui caridade, eu não me refiro apenas a dar coisas aos pobres, como citei aqui no caso de São Domingos, mas caridade, quando você vive movido pela caridade, quando você procura fazer as coisas por amor a Deus, quando você procura fazer as coisas para agradar a Deus, quando você procura se deixar mover pelos mesmos sentimentos de Cristo, pelo amor de Deus. Então, sei lá, você se desentendeu com um familiar e a sua vontade é dizer umas palavras, e você para e diz: eu não vou falar agora, porque eu já estou nervoso, eu já estou nervosa, e eu vou perder a caridade, eu não vou dizer. E você se cala, por amor a Deus. Você, uma pessoa inconveniente, chatinha até, pediu a você um favor, e aquela pessoa, além de ser inconveniente, chatinha, ela é ingrata, ela nunca lhe fez favor nenhum, e você já até pediu um favor, e ela que poderia ter feito, segundo você, ela não fez. Mas você não se deixa mover pelas ações dos outros. Se ela me fez o bem, eu lhe faço o bem. Se ela não me fez o bem, eu não lhe faço o bem. Não, você não se deixa mover pelas ações das pessoas. Você não é uma pessoa reativa, que reage às ações dos outros. Você reage ao amor de Deus. Deus me faz o bem constantemente. Então, por amor a Deus e movido pelo amor de Deus, eu vou amar mesmo aquela pessoa que, segundo os meus critérios, é bem chatinha, e que eu já lhe pedi um favor e ela não me concedeu. Quando você procura ter paciência com alguém que tem o dom de lhe tirar do sério, e você então se recorda que Deus é paciente com você, logo você precisa ser paciente com seus irmãos. Percebe, meus santos? Eu dei aqui apenas alguns exemplos do que é uma pessoa que se deixa mover pela caridade. Então não é apenas o dar coisas, mas é o se deixar mover pelo amor de Deus e fazer tudo
por amor a Deus, por causa de Deus, para a maior glória de Deus, para alegrar a Deus. Você faz e suporta tudo por causa de Deus. Pois bem, então esse jovem que tinha um coração ali crescendo cada vez mais, por quê? Vamos lá, por quê? Porque ele rezava, porque ele fazia penitência e porque ele vivia a caridade. O que é que eu quero dizer com isso? Que se nós quisermos crescer no amor a Deus, se nós quisermos ter uma vida santa, se nós quisermos viver verdadeiramente a nossa fé, nós precisamos, cada um no seu estado de vida, viver a oração cotidianamente. Fazer com que a penitência, de alguma maneira, faça parte da nossa vida. E se deixar mover sempre pela caridade. Pois bem, então, São Domingos se dedicou no sacerdócio, principalmente, ele continuou vivendo tudo aquilo que já vivia como leigo, mas se dedicou principalmente ao ensino da verdade, compreendendo, meus santos, que ensinar a verdade, ensinar a doutrina correta é uma das maiores caridades. Quando você tira alguém do erro, quando você tira alguém do caminho do pecado, percebe aqui, meus santos, nisso consiste a misericórdia. Não é você dizer, não, que você é um pecador, você é uma pecadora, e eu nem me preocupo em advertir, em por caridade corrigir, em me esforçar para tirar você do erro. Não, eu digo, a igreja é para todos, o céu é para todos, continue no seu pecado, mesmo que eu não diga, continue no seu pecado, mas se eu simplesmente digo, venha que eu vou acolher você, a pessoa vai ter a ideia, a pessoa pode ter a impressão de que ela não precisa se converter, e isso não é caridade. Então eu preciso, movido por caridade, com todo jeito, acolher a todos, para levar todos ao conhecimento da verdade, para que todos se convertam, e todos possam ser salvos. Deus quer que todos os homens se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é caridade. E aí, São Domingos vai crescendo cada vez mais nesse amor, e um dos sinais de quem está progredindo no amor de Deus, é quando vai nutrindo no coração cada vez mais uma santa insatisfação de querer fazer mais, de querer amar mais, de querer se doar mais, e no seu coração brotou um desejo de ele catequizar, de ele evangelizar os bárbaros. Ele queria converter aqueles que não conheciam Cristo. Ele queria ganhar para o Evangelho aqueles que não conheciam Cristo. Ele queria trazer para a igreja de Cristo aqueles que à igreja de Cristo não pertenciam. Então ele vai ao Papa pedir a autorização e a bênção para evangelizar os bárbaros, com aquele grande sonho no coração. E o Papa diz, meu filho, eu quero que você vá evangelizar os cátaros e os albigenses no sul da França. E ele, meus santos, outro sinal de santidade, ele se desapegou do seu sonho. Deus que fizera crescer no coração dele o desejo de evangelizar os bárbaros, isso permitiu para que ele tivesse o que oferecer, do que se desapegar. E era um desejo santo. Então não é santo quando nós nos apegamos a todo custo de uma vontade, porque é nossa, e não estamos dispostos nem sequer a pensar, a levar em consideração que a vontade de Deus possa ser diferente. Mas padre, mas o que eu quero é bom. É bom, mas é para você. E como saber? Se colocando em oração, para que Deus lhe fale ao coração. Então, São Domingos deixa de lado o seu sonho de evangelizar os bárbaros e vai evangelizar os cátaros
e albigenses. Preciso terminar para não me estender muito. E imagine, meus santos, que muitos sacerdotes, os católicos, naquela região, ensinavam a doutrina correta, mas viviam de uma maneira errada. E aqueles a quem ele iria converter, os albigenses e os cátaros, ensinavam o errado, mas à primeira vista pareciam viver de uma maneira correta. Aparentemente parecia que eles eram penitentes. Eles praticavam o jejum até a morte às vezes. Eles viviam a abstinência do sexo, é claro, movidos por uma ideia errada. Eles jejuavam porque achavam que a matéria era má. Eles se abstinham do sexo porque eles achavam que a vida sexual era má, porque fomentava os desejos do corpo e fazia com que outras almas fossem aprisionadas em corpos, com que outras crianças nascessem. Mas só que à primeira vista, parecia que aqueles homens que não bebiam, que comiam o mínimo necessário e outros jejuavam até a morte, que viviam a pobreza, porque a riqueza era se apegar às coisas, e as coisas são más, porque tudo que é material é mal, inclusive até os sacramentos. A Eucaristia, porque tem a aparência do pão e do vinho, o batismo, a crisma, tudo que tivesse matéria seria mal, seria uma coisa má. Mas percebe que à primeira vista, eles pareciam penitentes. E os sacerdotes católicos que ensinavam o caminho correto, a doutrina certa, muitos tinham uma vida não muito virtuosa. Bebiam, comiam demais, eram apegados ao dinheiro e às vezes até tinham uma vida dupla. Então percebe que São Domingos entra num contexto dificílimo. Os católicos são um contra-testemunho. Os hereges parecem que são santos. E Nossa Senhora então aparece a ele, lhe apresenta o terço e diz: com esta arma você vencerá a heresia. E ele então milagrosamente ele consegue a conversão de muita gente por meio da devoção a Nossa Senhora. E aí, uma vez a devoção instalada, a doutrina se inculcava, se implantava no coração com mais facilidade. Lembra? A mãe foi dado um dom de ter um acesso privilegiado no coração dos filhos. E foi por meio da mãe, da Virgem Maria, que ele obteve um acesso ao coração dos hereges e convertê-los à verdade. Isso aqui, meus irmãos, deve nos inspirar o quê? A uma devoção maior à Nossa Senhora, a uma devoção ao Santo Terço, e saber que Nossa Senhora quer nos conceder muitas graças por meio do terço. A conversão dos filhos, a conversão de si mesmo, de si mesma, do seu marido, da sua esposa. Por quê? Porque à mãe foi dado um acesso privilegiado ao coração dos filhos. Que hoje então, meus irmãos, pedindo a São Domingos de Gusmão a graça de uma vida de oração, de penitência e caridade, e que peçamos tudo isso sob os olhos da Virgem Santíssima, Mãe de Deus, nossa Mãe e Mãe de toda a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.